salve família azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão, sejam todos bem-vindos, desde já e sempre, agradeço a sua presença aqui no canal, amigo torcedor azulino, amiga torcedora azulina, como é que tá nossa força aí, né? Sextou família, sexta-feira, não estamos na véspera do jogo, o jogo será só na segunda, mas já começa a segunda fase neste sábado, né meus amigos? Segunda fase não, o segundo turno praticamente, não sei dizer pra vocês que é, mas começa os jogos, né? Bom, Clube do Remo que fará o último jogo dessa segunda etapa aí, né? Será só na segunda-feira, como vocês todos sabem. Clube do Remo vem em preparação lá na banda do Mangueirão, vai não revezando ali, onde dá, a gente está treinando, né? Até o nosso CT ficar pronto. Espero que em breve, né, meus amigos? Espero que em breve não tenha saído nada sobre o CT. Mas isso não é o caso agora. Mas e aí, como é que você está? Tudo bem na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, na escola? Que você estiver fazendo, que faça com afinco e fé, que a fé não costuma falhar, né meus amigos, e vamos manter a nossa corrente aí. Nós vemos aí pela cidade, a onda azul ainda está aí, o fenômeno azul intacto, né, pessoal comprando seus ingressos, lembrando aí, pro próximo jogo do dia 15 já foram vendidos 14 mil ingressos, meus amigos, sabe o que é isso? É, meu irmão, é a força aí do fenômeno azul. Muitos duvidam, né? Uns não acreditavam, mas tá aí o fenômeno azul em movimentação todo o tempo. É assim, meus amigos, quando surge, tá ali todo o tempo, né? Quando surge aí, ninguém segura, né? Ninguém segura o nosso leão, o bonde sem freio, né? Meus irmãos, que coisa, né? Que coisa linda, a cidade fica até no melhor astral quando a gente tá nesse sentido aí, tá? Lembrando que o Clube do Remo vem mantendo seus treinamentos já focado. O treinador em entrevista ontem passou para nós que já está passando os vídeos para os atletas, né? De quem é quem ali no time do São Bernardo. Também até explicou aquelas... sabe, eu reclamo da Remo TV de vez em quando, é isso. A Remo TV é a TV constitucional do Clube do Remo, entendeu, família? Tudo bem, está começando agora, né? Mas eu quero ali na Remo TV me informar. Eu quero que a Remo TV me diga as principais coisas, eu quero que ela me surpreenda, entendeu? Até dia de jogo também, às vezes a gente escuta no rádio, eu poderia estar escutando na Remo TV, né, não? Mesmo que seja sem imagem, né? A gente vê por aí as TVs do clube institucionalizadas mesmo, que é a TV do clube, o cara vibra com o clube e ele passa essa vibração para nós, né, não? Então, tinha saído durante essa semana a mudança de horário, né? A gente não sabia, a gente vai informar aqui, inclusive o cachorro rival vai começar a latir aí, mas ele para, entendeu? Ele para que ele tá meio entorpecido, que inclusive o rival, né, caiu velho aí ontem, caiu o velho dos anjos, né, meus amigos? Aí, o meu cunhado até dizia que se caísse o velho, o time caía também, para ver, né? Ele é rival. Bom, voltando a esse assunto, o que acontece? Passou durante a semana, né, que o Clube do Remo iria viajar só no domingo e ficou-se aquele alvoroço todo e tal, e ninguém sabe, e ninguém viu por que o motivo, né? Eu até passei aqui para vocês no canal sobre que o NASP deu autorização sim para viajar só no domingo, efetuar os treinamentos até pelo domingo pela manhã, e o que aconteceu? O Clube do Remo vai viajar realmente no domingo, mas a explicação veio melhor sobre a voz do treinador. O que o treinador explicou para nós agora? Sim, poxa, o voo seria só no sábado de madrugada, então o Clube do Remo viajaria de madrugada toda, de 3 da manhã até 11 horas da manhã. Então perderia-se o treinamento do sábado. E no domingo não é treinamento, é só um relaxamento e tal para próximo do jogo, né? É só um apronto que se diga, ia fazer um apronto lá em São Paulo, como o Clube do Remo vinha fazendo. Então, poxa, foi a questão da viagem, pronto, tá explicado, né? Para não perder sono, que realmente, vocês sabem, quem trabalha à noite, eu sou um cara que trabalha à noite aí, perder sono você não recupera nunca. O cara passa 12 horas acordado, meus irmãos. Quando ele chega na casa dele para ele dormir, se ele dormir 3 horas seguidas é muito. E durante o dia não foi feito para dormir. A noite foi feita para dormir. O corpo reconhece, mas infelizmente a gente é trabalhador. Imagine um cara desse, um atleta de alto nível. Pô, se eu aqui, que o meu alto nível ali é bola ao copo, né, vou na feira andando. Imagine um cara que é o alto nível de resultado físico, né? Lembrando que até passou-se aí que o cara pega 3 minutos na bola, no máximo 3 minutos durante o jogo todo. E quando ele sai do jogo, os 90 minutos, ele fica mais quase 24 horas com o corpo aceso ainda, acelerado
todo o organismo devido ao alto nível do esporte. Então, pô, perder sono nunca, né? Então tá explicado essa parte, tá? Voltando àquela parte do jurídico também, houve o cancelamento aí, o adiamento, foi tirado de pauta, na verdade, né? A causa do Remo sobre aquela jogo lá contra o ABC, onde o torcedor puxou a bandeira, então tem que se provar. O clube do Remo tá munido de todas as armas. Sabemos que tem a reincidência, mas, né, vamos ver, o jurídico do Remo é excelente esses tempos, negociações, tudo isso a gente tem que dar os parabéns ao jurídico do clube do Remo, né? Bom, tirando essas situações, o clube do Remo segue os treinamentos, concentração total, vamos sim ter retorno do líder e do Bruno Silva, né? Então o que acontece? Muda muita coisa, vocês sabem muito bem, tá? A dobradinha entre Jadson Pavani e Bruno Silva Pavani, ela é um pouco diferente, porém é fortalecida de um lado, não enfraquecida do outro, mas perde-se uma dinâmica do outro, e o Jadson vai para o ataque. No próximo vídeo eu vou estar trazendo essa movimentação melhor para nós, tá? Porque também eu vou deixar um espaço para a gente falar do São Bernardo aí, o nosso próximo adversário, tá? Os ingressos continuam vendidos, mas é pro jogo contra o Volta Redonda, né? Volta Redonda já aqui em Belém. Bom, o São Bernardo, que chegou aqui com antecedência na sua classificação, foi um time muito cadenciado desde o começo do campeonato, como a gente sempre viu, e como o time que o Ricardo Catalá costuma armar, né? Então a gente sabe muito bem a metodologia dele trabalhar, tá? Porém, de uns meados dos meses para cá, o São Bernardo estagnou. Então contratou-se alguns jogadores, como o Cristaldo, acho que o Kelvin, o Marco Douglas, né, também foi contratado. Alguns jogadores chegaram lá, a gente acompanha, mas acompanha meio que distante, tá? Mas também houve a mudança do esquema tático do treinador. Ele joga, como eu falei no vídeo anterior, se vocês quiserem ver lá o esquema tático, ele joga numa espécie de um 5-4-1 fora de casa e um 3-5-2 dentro de casa, tá, meus amigos? Então, eu tô pegando para vocês os dois últimos jogos dele, que foi o jogo contra o Floresta e contra o time do Volta Redonda, onde eles perderam, e contra o Floresta eles ganharam, tá? Dentro dos seus domínios, o São Bernardo, o Bernô, ele costuma jogar numa espécie de um 3-5-2, tá? Armado ali na frente com o Kaique e com o Silvinho, tá? Se sair o Silvinho, pode entrar o Marco Douglas, tá? O Cauã também faz a meia. São jogadores ali que diversificam muito, mas nesse sentido eu trago para vocês que ele joga com 3 zagueiros e 5 no meio campo, deixando os 2 atacantes mais à vontade, os 2 que fazem a âncora. Tanto o Kaique, que é o artilheiro do campeonato com 10 gols, tá? De 36 anos, 1,82 m, quanto o Silvinho, que tem 1,75 m, mais ágil, mas também faz muito bem a âncora. Um atleta de 34 anos. Então ele vem mais faz o par ali com o Silvinho dentro de casa, tá? Dentro de casa esse é o ataque. Porém, ele bota lá atrás um velho conhecido nosso, o Lucas Tocantins. Como vocês sabem, o Lucas Tocantins, de 1,80 m, hoje está com 30 anos, ele, digamos, é um atacante com mais habilidade e explosão, né? Ele é um atacante que, digamos, está ali parado, pegou a bola, ele sai disparada, então ele acompanha na lateral, tá? Mas ele já faz, nesse esquema dele do 3-5-2, ele fica ali no meio campo, ao lado do Robson, muitas das vezes, do Rodrigo Silva, um meio campo de 1,78 m, de 1,86 m, e o Watson também, que pode entrar com 1,80 m, de 29 anos, um bom atacante também, tá? Então ele costuma fazer essa quina no meio campo, usa o Michael Douglas, fora de casa muitas das vezes pega o Lucas Castro, tá? Então o Rodrigo Silva também, que é titular ali de 1,86 m, como eu falei para vocês. Então ele faz essa situação. E usa também de uns laterais mais ofensivos, como o Hugo, o Davi, né? São laterais ali que fazem. O Hugo é até atacante, muitas das vezes ele até sobe, apoiando mais como digamos, aquela situação que o Aimar faz, o Hugo faz ali, tá? Então ele se arma aqui no 3-5-2, tá? Aqui no geral ele joga com o Helder, um zagueiro muito alto, de 1,88 m, 34 anos, bom no jogo aéreo, tá? No meio também ele usa também, muitas das vezes, o Augusto, de 1,86 m, tem 27 anos, pouco disciplinado no esquema tático, tá? E aqui também ele coloca
Ou ele pode colocar o Rafael Furlan, né? Ou pode colocar o próprio João Pedro, né? Que jogam ali. Então, esse é o trio de zagueiro dele. Diferente do nosso, né? No nosso 3-4-3, esses são zagueiros fixos mesmo, que tem como objetivo zaga. Desde o princípio, são zagueiros mesmo fixos. Diferente do Remo, que utiliza às vezes um volante na meia para uma melhor saída de bola, ou um lateral, como está sendo utilizado o Sávio na ponta, como vocês veem, tá? E aqui o meio campo fica aqui na deles aqui, tá? Com mais espetado aqui, dois atacantes, muitas das vezes, o Luca Tocantins, e ele coloca muitas das vezes o Hugo também para apoiar. São atacantes que chegam à linha de fundo e cruzam para a área, tá? E aqui do outro lado mais cadenciado. Mas esse meio campo deles funciona muito para pegar a linha alta, meus amigos. Ele utiliza muito a linha alta dentro dos seus domínios. Fora dos seus domínios, ele é um time mais cadenciado, como nós vimos aqui naquele jogo do Clube do Remo que nós perdemos de 1-0, né? Fatídico aquele jogo, um jogo até atípico. Mas vamos falar dele logo mais. Então, dentro desse cadenciamento do esquema tático dele, ele se utiliza muito. Eu não vi a estreia do Cristaldo ainda, confesso a vocês, mas é um atleta de 34 anos aí que, né, vinha numa certa, não é mais aquele mesmo, mas bora ver, né? Ou como dizem o ditado, a raposa fica velha, mas não perde a cauda, né? Então, meus amigos, quanto ao time do São Bernardo, nós temos essa quina deles de meio campo muito pareado e muito volátil ali de movimentação, de marcação, tá? Ele coloca laterais muitas das vezes, bota atacante, bota meio campo, enche de meio campo para chegar ao ataque. E bota sempre um atacante ali para escapar em profundidade, para apoiar na hora de atacar. Você coloca os três atacando. Na hora de defender, você faz a trinca do meio campo e recua a sua zaga. Bom, esse, na minha visão, é o time do São Bernardo, tá? Atacando e defendendo, como eu falei para vocês. Colocamos um time alto, tem uma média de idade um pouco também até alta para a Série C nesse momento, tá? Até atrás de 30, 34 anos, mas tem os seus de 27, como o próprio Renan ali de 21 anos, que escapa muito rápido pelo meio campo também, pegando aquela bola e saindo em construção, saindo em linha rápida, tá? Então eles fazem muito essa situação de buscar. Como a gente supera isso? As bolas longas, tá? Trazendo o repertório para vocês dos dois times pareado, tá? Pareado entre os dois. São 20 partidas dos dois até aqui, com 23 gols do Clube do Remo contra 30 do São Bernardo. 22 gols sofridos do Clube do Remo contra 18 do São Bernardo, tá? 15 assistências do Clube do Remo contra 20 do São Bernardo. 50.4 do Clube do Remo contra 54.7 de posse de bola. É um time também que domina a bola, provavelmente nos seus domínios. Ele briga pela bola, tá? Numa eficácia de 267 do Clube do Remo contra 352 do São Bernardo. Destaco a eficácia porque ele é um time que defende e sabe, na hora de fazer o contra-ataque ou o ataque, né, ter a cadência e ser mais eficaz no jogo, tá? Bolas longas, o Clube do Remo tem 22.9. É um time que busca muitas bolas longas por contra-ataque, principalmente. Por isso precisamos de atletas mais velozes ali na frente. E 22.3 do São Bernardo. Jogos sem sofrer gol foram... O São Bernardo passou 9 jogos sem sofrer gol e o Clube do Remo passou 6. Tá? No desarme nós temos 75.7 de desarme do Clube do Remo contra 65 em desarme do São Bernardo. Esses são os números. Vocês podem ver que o São Bernardo tem uma certa vantagem em alguns setores e o Clube do Remo tem certa vantagem em outros setores. Lembrando que até o momento, num raio-x dos dois, o Clube do Remo fez 2 partidas somente contra o São Bernardo. Foi numa Série C, onde perdemos lá, e nesse último jogo fatídico por baixo de muita chuva, onde o Clube do Remo perdeu de 1-0, onde o líder foi expulso, e aquele temporal atípico, ou típico de Belém, mas foi atípico aquela chuva para quem é conhecedor de chuva e no horário, tá, meus amigos? Então, o que esperar desse jogo? Eu espero que o nosso treinador Rodrigo Alves tenha feito e passado a leitura melhor para os nossos atletas, sabendo que aqui nós fazemos já vocês um rascunho
do que pode ser, e quem pode estar se destacando nesse time é mais conjuntural, esse time do São Bernardo. Não tem um assim que seja, esse é o cara que tu tem que marcar e se preocupar, porém todos são de perigo quando se trata de conjuntura, né? Principalmente o seu artilheiro aí, o Kaique, que é um jogador que chega muito bem na área e chuta muito bem. Também o próprio Silvinho chuta de fora, o Lucas Tocantins, nós todos conhecemos seu futebol. Interessante é que o próprio artilheiro dele, o Kaique, ele que bate os escanteios, ele não fica na área para receber. Interessante, né? E ele tem 10 gols nesse campeonato, então faz a função muito bem do centroavante ali segurando a zaga, né? Mas sabendo fazer essa leitura e sabendo como o adversário joga, é muito mais fácil de você surpreender dentro da sua casa, tá? No próximo vídeo nós vamos estar trazendo o time formatado do Clube do Remo, quem a gente poderia mudar no nosso aqui, como eu falo para vocês, no nosso pensamento, não querendo ser prepotente, mas trazendo uma nova também visão para vocês estarem entendendo. Que o treinador até tocou nessa situação do Clube do Remo ontem, que hoje o Clube do Remo com o time formado, você consegue entender o que é o pensamento dele, quais intenções e que cada jogador faz ali no Clube do Remo, né, meus amigos? Então, para o jogo desse momento sobre o São Bernardo, que a gente tem isso, lembrando que é tabu, então é feito para quebrar, são apenas 2 jogos, tá? E o cachorro vai aumentando o volume dele aí, não tem jeito. Então nós vamos parando por aqui, né, meus amigos? Então, mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família!